Olá pessoal, essa é a continuação da introdução à disciplina de comunicação e redes para tratar do conceito de redes complexas, também conhecido como ciência das redes. Bom, uma rede é um conjunto de itens que são chamados de vértices ou nós, com conexões entre si. Essas conexões são chamadas de arestas ou links. Vértices e arestas são usados na terminologia da teoria dos grafos, em matemática e em ciência da computação. A teoria das redes normalmente usa nós e links, né? Normalmente se usa a palavra links diretamente do inglês. Para ajudar a visualizar, em geral se desenha uma rede, um grafo, como um conjunto de bolinhas interconectadas por tracinhos, né? Então, por exemplo, isso aqui pode ser uma bolinha, pode ser uma pessoa, pode ser um computador, pode ser uma célula, pode ser um ser vivo numa cadeia alimentar, pode ser várias coisas, pode ser uma página da web, pode ser uma mensagem enviada, enfim, várias coisas podem ser mapeadas. E essa visualização ela é útil como bolinhas e tracinhos. Mas quando a rede fica grande, aí ela já não fica mais tão fácil de ser visualizada, né? Imagina milhares de bolinhas dessas, daqui a pouco você não vê mais nada. Então, frequentemente para visualização, mesmo quando se usa esse esquema de visualização, né, de desenho de uma rede, se faz uma limpeza dele para pegar o que é mais importante e o que chama mais atenção. Então, existe uma grande variedade, uma quantidade de sistemas que são organizados como redes, ou que podem ser modelados como redes, mesmo que não pareçam ser uma rede, né? Um vértice pode representar qualquer tipo de entidade. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, um carro na rua, por exemplo, uma página na internet, por exemplo, um computador, por exemplo, uma célula. Tem várias diferentes. Uma disciplina da UFABC tem exemplos, né, de projetos em que se usa isso. Uma disciplina e a relação, por exemplo, entre as disciplinas de recomendação, etc., pode ser uma aresta. Então, a aresta pode representar qualquer tipo de relacionamento, concreto ou abstrato. Por exemplo, uma aresta pode indicar uma rodovia que interliga duas cidades, né? Uma coisa concreta. Um trilho do trem que interliga alguma coisa, algo bem concreto, bem físico. Ou então pode ser um conceito abstrato, como uma relação de amizade entre pessoas. Vários exemplos, né, de redes, desde redes relacionadas com a internet, redes sociais online, redes sociais de amigos, redes de encontros, né, que podem gerar contaminações, redes de empresas que se relacionam com outras empresas, redes de neurônios, cadeias alimentares, redes de distribuição de qualquer coisa, né, como os vasos sanguíneos, as rotas postais, as rotas logísticas, até redes de citações entre artigos científicos. Um artigo é um vértice e um artigo citar o outro, né, normalmente um artigo cita o outro, isso aí é considerado uma aresta. Então, arestas podem ser vários tipos de ligações, de conexões. Essas conexões podem ser concretas ou podem ser abstratas. Elas podem ser explícitas ou elas podem ser implícitas. Por exemplo, algumas redes sociais, você tem a conexão entre os usuários, se dá de maneira explícita. Você tem que fazer um pedido de amizade e esse pedido de amizade tem que ser aceito, etc. Mas também existem certas relações que elas são implícitas, por exemplo, usuários que se comunicam com certa frequência, né? Mesmo que não existe um pedido de amizade ou de conexão,
mas se eles mandam mensagens um para os outros, que nem, por exemplo, por e-mail. Pessoas, né, a conta de e-mail pode ser o vértice, e enviar uma mensagem de e-mail de uma conta de um usuário para outro pode ser uma aresta, né? Você não precisa de uma autorização prévia para mandar e-mail de uma pessoa para outra, inclusive por isso que nós recebemos tanto spam, né? E o estudo das redes se dá, em geral, pela teoria dos grafos, pelo que resulta disso, né? Porque vários, existem vários algoritmos que foram desenvolvidos para grafos, existem várias provas matemáticas de que certas propriedades são mantidas que dão uma boa robustez nos grafos. Então, os algoritmos que calculam métricas, que decidem para onde vai, para os caminhos, etc., eles são bastante confiáveis. Por isso que tem várias aplicações que usam grafos para resolver, né, os seus problemas. O Euler, né, aquele matemático conhecido, ele já há muito tempo atrás, ele inventou a teoria dos grafos, na verdade, para resolver um problema que era conhecido como a ponte de Königsberg. Nós vamos ver mais adiante na disciplina, né? Mas, na verdade, né, as pontes de Königsberg eram um desafio que tinha entre os moradores da cidade de Königsberg, que ficava na Prússia Oriental. Hoje ela tem outro nome. Então a questão é o seguinte, por exemplo, você tinha a cidade aqui, né? Tinha o rio, ele criava uma ilha no meio. Então você poderia pensar que tinha alguns pontos de terra, né? 1, 2, 3, 4, né? Que estavam divididos pelo rio e interconectados por 7 pontos. Então as pessoas se perguntavam, né? Como é que você sai de um ponto, passa por todas as pontes e aí onde você vai chegar aqui? Ó, fiquei parado aqui, não passei por aqui. Então, você pode modelar isso como um grafo, por exemplo. Esse grafo aqui, com 4 vértices e 7 arestas, o que ele representa? Um pedaço de terra que interconecta as pontes, né? Ele é modelado como um vértice. Daí você, não, mas tem uns que são maiores que são menores. Mas não importa, na abstração da modelagem, isso aí não está importando. Porque para esse problema, só o que importa são se é possível resolver o problema de passar, né, pelas pontes e terminar somente uma vez e começar e terminar no mesmo lugar. É isso que importa. Então isso aqui acaba sendo um grafo para modelar esse problema. O Euler inventou a teoria dos grafos para conseguir provar esse problema, que nós vamos ver mais adiante. Por exemplo, o Google Maps, Waze ou outros aplicativos de GPS normalmente usam grafos para modelar as redes. Então, normalmente o que eles fazem, eles pegam um trecho de rua, né? E a interconexão deles, as interconexões podem ser os vértices e os trechos de rua podem ser as arestas. Claro, é bem mais complexo do que isso, né? Estou simplificando, mas eu também não sei como eles fazem, mas em geral eles usam grafos para modelar esse mapa. E aí eles usam algoritmos que já existem, tem algoritmos que são do menor caminho, eles escolhem o menor caminho. E vê que o menor caminho não necessariamente é o caminho mais curto, né? Quer dizer, esse conceito de menor ele pode variar. Por exemplo, a diferença de aplicativos como o Waze, daqueles GPS antigos, né, aquelas caixinhas que compravam que eram GPS, é que aquelas caixinhas de GPS, eles faziam o roteamento pelo caminho mais curto, simplesmente, em distância. Aplicativos como o Waze, ou Google Maps, né, toda vez que você instala no seu computador, Google Maps ou Waze, aquelas condições que ninguém nunca lê, né, implicitamente, quando você aceita aquilo, você está dizendo que você aceita que ele pegue a sua informação do GPS e transmita para a empresa, né, para o Google, no caso, né, que o dono do Waze é o Google.
Por que ele precisa disso? Porque ele precisa saber como é que está o congestionamento e como é que está, a que velocidade os carros que estão transitando nas ruas eles estão indo, porque daí consegue calcular qual é a rota mais rápida e não necessariamente qual é a mais curta. Por isso, para quem já teve experiência, né, os motoristas de aplicativo normalmente usam, ou quem já teve experiência de dirigir, às vezes ele manda a pessoa ir, né, fazendo várias quebradas assim, para ir desviando do trânsito de uma rua, de uma avenida principal que está congestionada, porque fez os cálculos e viu que por aquela rota iria mais rápido. E aí tem umas perguntas, isso a gente vai ver mais tarde, por exemplo, como lidar com ruas que são mão única? Como é que o grafo vai saber que, por exemplo, se numa rua só pode ir numa direção, mas não pode ir na outra? Então, tem maneiras de indicar isso. Então, uma rede complexa ela tem características topológicas não triviais. Por exemplo, uma treliça básica, que é usada em muitos problemas da física, né, ela tem um padrão de conexões todo proporcional, né? Por quê? Porque fica mais fácil de você trabalhar desse jeito. Agora, uma rede que ela é mais aleatória, então ela já não tem esses padrões. Então, como é que você trabalha com esses casos? E isso pode ser visto, né, em várias redes, por exemplo, como cadeia alimentar, uma rede de colaboração entre pesquisadores, quem colabora com quem. Isso aí pode ser visto, por exemplo, por coautoria de artigos científicos. Você pega um artigo científico, normalmente tem mais do que um autor. E daí o fulano de tal que publicou um artigo com o Beltrano, que Beltrano publicou com o Ciclano, então tem um relacionamento entre o fulano e o ciclano, por exemplo. E aí, isso aqui é uma tentativa de mostrar a internet, né, as várias conexões, como é que elas são. Só uma tentativa de visualizar. Porque a internet é tão grande que fica difícil de você mostrá-la. No início eles faziam esses mapas da internet. Veja que no início quando ela foi liberada mais, né, para o uso comercial, isso foi nos anos 90, ainda era possível. Hoje em dia é totalmente impossível. E tem vários tipos de redes, como a gente já viu. Por exemplo, já fizeram modelagens de atores de Hollywood, de quem atua num filme junto com outro. Então, toda vez que um ator, uma atriz, eles participaram juntos num filme, você cria uma aresta. Vê que é uma relação implícita, né? Não está dizendo que eles têm uma ligação ali, mas eles participaram junto no filme, então Deus se cria uma aresta entre eles. E aí até existe uma brincadeira, né, na internet aí de que o pessoal fez há muito tempo, né, umas pesquisas, inclusive pesquisadores publicaram sobre a rede de filmes e atores, e aí chegaram à conclusão de que o, o ator mais conectado, né, era o Kevin Bacon. Então, para quem conhece aí, né, então tem a brincadeira de quanto você está, né, o quanto um ator está longe do Kevin Bacon, porque ele estava no centro dessa rede. Então, mas tem várias outras redes no mundo real e a maneira como você modela os nós, os vértices e as arestas. Bom, a anatomia, a estrutura de uma rede, ela é bastante importante, né, de você entender e como que ela está estruturada, como que a conexão dela faz e como que as informações fluem, ou seja, qual é a função dela. Então, essa, como as informações fluem, né, e para que ela serve e como ela está estruturada tem uma influência mútua, né? Por exemplo, a estrutura das redes sociais, dependendo de como elas estão organizadas, se você conhecer exatamente, você consegue prevenir a transmissão de doenças, por exemplo, numa pandemia. Tem países que foram muito eficientes, por exemplo, a Alemanha, e parece que a Coreia, pegava uma pessoa contaminada, saía rastreando com quem essa pessoa teve contato e aí saía testando essas pessoas e também rastreando com quem essas pessoas tiveram contato. Então eles tiveram mais uma capacidade de intervir melhor na pandemia, inclusive por causa disso. Vê que eles criaram uma rede de transmissão do coronavírus, né? Ou então para controlar a disseminação de qualquer tipo de informação.
a estrutura, por exemplo, de uma rede de eletricidade e da internet. De vez em quando a gente tem esses apagões e a internet às vezes dá uns problemas. Então, a maneira como é estruturada ajuda a entender como é que esses sistemas eles são mais estáveis, menos estáveis, etc. Então, como objeto de estudo, porque isso que eu acho bastante interessante dessa disciplina de comunicação e redes, ela aborda um tema que não está apenas nos livros, que você vê aquele tema antigo que as pessoas estudaram há 100, 200 anos atrás, mas é um tema que ainda se mantém um tema de pesquisa. Por exemplo, as propriedades estatísticas da rede, o número de nós, o número de vértices, a quantidade de conexões, né? A quantidade de arestas que tem um vértice, que é chamado de grau, os tamanhos dos caminhos, né? Ou seja, o quanto de nós, de vértices intermediários tem. Então, isso aí, no início da área, se publicou muito sobre isso. Hoje já não é mais algo tão interessante, mas você entender o que elas significam e, principalmente, você poder fazer predições, por exemplo, de comportamento. Como é que você faz a predição do comportamento num sistema modelado como rede, por exemplo? Como é que vai ser o tráfego de dados na internet, o desempenho de sites de busca, a dinâmica dos sistemas sociais de uma rede social, como é que se propaga uma informação, um rumor, uma fake news, né? Por exemplo, se discute bastante ultimamente, como é que se propaga isso? Como é que a dinâmica dos sistemas biológicos? Então, esse tópico é bastante importante, né, para ser compreendido, é bastante estudado hoje em dia. Então, essa técnica de redes ela é bastante usada para compreender como que a dinâmica e como é que pode vir a ser no futuro os comportamentos dos sistemas modelados como rede. Bom, então acabamos esse vídeo. Obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo, próxima aula, né, de vídeo, sobre tipos de redes.